A pauta Vamos aqui. lá. Gente, olha só, o ministro das Relações Exteriores negou que problemas diplomáticos estejam atrasando as negociações com a China e com a Índia para liberar insumos das vacinas contra a Covid-19. Meu querido Vinícius Moura, o que foi que o ministro disse? É isso, Paulo. O ministro Ernesto Araújo tem sido muito pressionado com relação a esse sentido, né, dessa negociação de trazer para o Brasil esses insumos, né, das vacinas aí contra a Covid e essas negociações com países como a Índia e como a China. Mas, segundo ele, não foi identificado nenhum problema de natureza política em relação ao fornecimento desses insumos provenientes da China. O chanceler alega que não verificou nenhum percalço nesse sentido e que a análise, Paulo, é de que há realmente uma demanda muito grande por esses insumos, evidentemente, neste momento do mundo. Ele deu todas essas explicações aí durante uma reunião informal de uma comissão externa da Câmara que debate sobre a pandemia, e o governo federal também, em nota, Paulo, disse que a Embaixada do Brasil em Pequim, o Itamaraty, tem mantido negociações com o governo da China também com relação a esse sentido, né? Então, uma conferência telefônica também foi realizada com o embaixador nesta quarta-feira, né, com participação, inclusive, do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e, de acordo com a embaixada, eles conversaram sobre a cooperação antipandêmica e de vacinas entre os dois países. E o Fórum Nacional dos Governadores também está se movimentando. Eles fizeram uma carta ali, assinado por todos esses governadores, solicitando que seja avaliada a possibilidade aí de um diálogo diplomático com os governos dos países provedores desses insumos, sobretudo a China e a Índia, para assegurar a continuidade da imunização aqui no Brasil. Boa, Vini. Falando de diálogos diplomáticos, né? Eu queria aproveitar o nosso Zé Maria Trindade aqui, porque ontem, Zé, o Rodrigo Maia foi querer conversar com o embaixador da China, né? Isso gerou um ruído no Poder Executivo, não gerou? Gerou e virou ali uma procissão. Me lembrou até aquela história do Chico Buarque lá da Genil Zeppelin. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos. Eu tava com saudade disso. Quem é a Genil, Zé Maria? Eu tava com saudade disso. Dá insumo, Xi Jinping, dá insumo, né? Vai com ele, vai, Genil. Olha, o Fausto Pinato é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Foi lá, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também foi lá. Os senadores estão, isso é novidade, estou apresentando aqui a primeira vez, a Cátia Abreu também está indo lá, com 17 senadores. E outros estão fazendo gestões e tal, e cobrando que o presidente Jair Bolsonaro entre diretamente nessa negociação, e aí sim vai lá oferecer alguma coisa que eu não sei o quê, ao famoso Xi Jinping. Talvez seja isso que eles queiram, que o presidente Jair Bolsonaro, de joelhos, de olhos vermelhos, dá o insumo da Xi Jinping. Então, essa é a história, essa é a disputa. Não se pode negociar assim. Uma pressão muito grande. Isso atrapalha as negociações, né? Muito bem. Ô, Joel, acho que a gente pode partir para uma discussão aqui de qual que é o papel do Poder Legislativo e do Poder Executivo, né? Você acha certo, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, promover uma discussão dessa? É função do Poder Legislativo ou não? Idealmente, quem estaria tocando essas discussões, essas conversas, seria exclusivamente, é claro, o Poder Executivo, a nossa diplomacia, as nossas relações exteriores. Mas no momento em que elas se mostram tão ineficazes e tão até destrutivas para o interesse nacional, eu entendo, compreendo o esforço dos legisladores, como o Rodrigo Maia, e dos governadores, dos executivos estaduais, em ir conversar com o embaixador, fazer relações lá com a China, diretamente com a China também, para ver se contorna essa difícil situação que se criou. Veja que curioso, até mesmo o Executivo Federal, ou seja, o governo, ele próprio está contornando o problemaço que é ter esse entulho olavista, que é esse Ernesto Araújo ali. Ele já criou uma comissão paralela para negociar com a China e obter os insumos das vacinas, liderada por quê? Pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Levou junto a Tereza Cristino, Pazuello, e eles estão conversando. Ou seja, as nossas relações exteriores estão tão ruins que o próprio governo federal não os utiliza para tocar esse tipo de diálogo, esse tipo de negociação. O negócio é muito grave, é para ontem a demissão dessa inutilidade de Ernesto Araújo,
volta para o seu blogzinho, vai lá falar que o Trump é enviado de Deus, vai lá elogiar Olavo de Carvalho, mas pare de prejudicar o nosso país. Adrilles Jorge. Oi. Joel Pinheiro foi muito agressivo? Muito agressivo, muito agressivo. Tá mal hoje. Olha. Malvado. Mal. O Zé Maria foi perfeito na sua alegoria, na sua metáfora. Só que existe uma imprecisão. A Geni era uma boa prostituta, generosa, que ia com as pessoas para melhor, para curar as chagas da sociedade, né? A Geni, o Xi Jinping, é uma prostituta má. Ela quer todos os seus clientes de joelhos em frente a ela. Mas tudo bem, a gente tem que negociar, porque a China hoje é o centro do mundo, né? Não só o centro do mundo terrível, ela que criou pela sua responsabilidade o coronavírus, mas ela é o carrasco da qual a gente depende. Ou seja, ela está lucrando com a pandemia, os insumos, as vacinas, a tecnologia, os EPCs, tudo vem da China. Então, a gente está fazendo exatamente isso. Tudo bem, você tem que ter um cálculo de risco aí, você não pode ser subserviente a ponto de perceber que a China não deve ser atacada diplomaticamente em um momento certo, numa concertação mundial. O Brasil não tem essa estrutura para fazê-lo. Mas ele está exatamente negociando. A questão é de problema de burocracia, a questão é de problemas técnicos, de demanda. Os chanceleres já se encontraram. E o próprio embaixador da China, o chanceler, já falou que é um problema de demanda. E existe esse tipo de exploração política do Maia, né? De querer achar que o governo é incompetente. Na verdade, a vacina era para começar a ser inoculada aqui no Brasil dia 25, que foi uma data utópica pelo Dória. Teve uma semana antes, ou seja, menos de 1% da população foi vacinada ainda. Existe um assodamento que é justificável pela angústia, pela pandemia, mas a gente está correndo atrás e a vacina chegará. Essas negociações diplomáticas, existe uma demanda gigantesca, gigantesca assim, todo mundo, o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas querem ser vacinadas, mas os chanceleres estão conversando, estão exatamente negociando para exatamente estabelecer um caminho mais profilático para essa pandemia o mais imediatamente possível. Joel Pinheiro, vi pela sua face que você estava gritando, mas o microfone estava desligado e agora está aberto. Não, eu fiz um comentário breve. O Rodrigo Maia não acha, né, que as negociações não estão indo bem. Ele vê que as coisas e que a gestão do governo na pandemia tem sido muito ruim. O Adrilles, ele se acostumou a elogiar tanto o governo que essa situação péssima só tem algumas doses da vacina Coronavac disponíveis, sendo aplicadas aí, ele acha que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. O governo federal, o governo brasileiro foi muito negligente. Está deixando pessoas morrerem à toa. Isso é muito ruim. Infelizmente, a gente está numa situação, como você mencionou, Paulo, totalmente fora de ordem, né? O que é isso? O Congresso lidando com outra nação? Chegamos a isso, porque a gente tem um governo federal fraco, um governo federal ideológico ao extremo, e que não tem minimamente as prioridades, que pensa apenas no jogo da publicidade. Eu acho que o Bolsonaro vai aprender a mesma lição dura do Donald Trump. Quem só se com a sua popularidade, no final das contas, além de não servir o país, fica até mesmo sem popularidade. Só não se estendam muito nesse assunto, porque a gente ainda vai falar de mais pandemia. O governo está deixando as pessoas morrerem à toa. A vacinação foi antecipada, existem negociações, já existem pessoas sendo vacinadas. A vacinação é demorada, não só no Brasil como no mundo, volto a dizer. Menos de 1% em média no mundo das pessoas foram vacinadas depois de 2 meses começada a vacinação. Ou seja, não existe uma coisa profilática imediata para esse tipo de coisa, Joel Pinheiro da Fonseca.